liberado? Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos e dizer que sempre é um prazer nós falarmos de Jesus. Jesus é uma figura central em todo o planeta, mas maiormente dentro da doutrina espírita nós encontramos em Jesus uma personalidade que merece muita reflexão, muito estudo, e para que tenhamos uma percepção da verdadeira dimensão do meigo Rabi da Galileia. Algumas coisas passam desapercebidas para nós a respeito desta figura que há 2000 anos tem sensibilizado a todos nós. Como ele disse sabiamente, eu não vim trazer a paz. Ele sabia que a pregação dele, em apenas 3 anos, iria incendiar o planeta. Não vim trazer a paz. Por minha causa haverá separação entre pais e filhos, mães e filhas. Ele estava certo. Alguém aqui já parou para perceber que Jesus tem algumas particularidades que nos levam a pensar e muito? Em primeiro lugar, por que é que eu passei a acreditar em Jesus? Porque racionalmente, em determinado dia, eu parei para refletir e percebi o seguinte: ele foi uma pessoa que nasceu pobre, nasceu numa simples manjedoura. Segundo, ele não procurou os ricos e poderosos de sua época. Ao contrário, Jesus buscou 12 pescadores semi-analfabetos, simples, humildes, modestos. Terceiro fato, Jesus nunca escreveu nada. Jesus nunca deixou nada escrito. Ao contrário daqueles que, durante a sua vida, deixaram livros em vários volumes, discorrendo sobre vários temas, mas Jesus não. Jesus nunca escreveu nada. Tudo que sabemos das lições de Jesus vieram através dos evangelistas, principalmente Marcos, Mateus e Lucas. Outro fato, Jesus nunca, jamais, ele pregou mais do que 3 anos, porque a vida pública de Jesus iniciou-se aos 30 anos de idade e, como todos sabemos, encerrou-se aos 33 anos de idade. E apesar de tudo isso, se nós fôssemos, vocês perguntassem, mas você deu o currículo do Zé Ninguém, você deu o currículo do João Ninguém. Se eu dissesse este currículo e pedisse que alguém aqui apostasse alguma coisa em Jesus, com certeza, pela lógica, me diriam, não, eu não ponho 1 centavo nessa pessoa, nem sei de quem você está falando, mas não vai a lugar nenhum. Apesar de tudo isso, há 2000 anos, ele tinha razão. O planeta todo está em constante ebulição com a sua doutrina inigualável de perdão, de amor ao próximo incondicionalmente. E isso tem trazido a todos nós um alento. E muitas vezes o monstro da revolta toma conta dos nossos espíritos diante desta ou daquela situação que nos desagrada. É o nosso egoísmo, ainda bastante amplo, ainda bastante robusto dentro de nós. Nós ainda não entendemos plenamente Jesus.
nós ainda não percebemos exatamente qual é a verdadeira mensagem de Jesus. O tema da palestra de hoje fala exatamente desta ideia central, porque a partir dela, se nós conseguirmos entender, em primeiro lugar, essa grande personalidade, essa personalidade inigualável, que apesar de tudo isso, foi o único ser humano que dividiu as eras humanas em antes e depois dele. Porque se vocês forem buscar na ciência, a história como ciência, todos os marcos de divisão de era são fatos históricos. Vamos citar o exemplo, o fim da Idade Média é tido como a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos no ano de 1453. Este é um marco que divide ao fim da Idade Média e começa a chamada Idade Moderna, que vai até quando? Até um outro fato histórico. A tomada da Bastilha na França com a Revolução Francesa. Aí nós temos um único ser humano que é marco da história, antes e depois de Cristo. AC/DC. Virou até nome de grupo de rock internacional de sucesso, né? O AC/DC também pegou lá uma carona num dos marcos da história, que é Jesus, o meigo rabi da Galileia. A vida dele em 3 anos foi plena de perdão e de ensinamentos. Jesus não perdia a oportunidade de lecionar, porque ele sabia que o tempo dele era curto. Ele sabia que o cálice dele seria extremamente amargo. Então ele pregou e pregou. Durante todos os momentos ele aproveitava a oportunidade. Em algumas oportunidades ele nos deixou algumas situações que nos levam a continuar as nossas reflexões, que é o desapego. Jesus deixou muito claro que existiam 2 mundos. Em várias oportunidades, ele sempre disse que havia 2 mundos. Ele dizia sempre do mundo do meu Pai. Quando, da oportunidade em que ele lecionou através da parábola do dai a César o que é de César, naquele momento ele nos lecionou e disse dos 2 mundos. O mundo de César, dai a César o que é de César, e o mundo divino. Eu não vim ao mundo para cuidar dessas coisas. O meu reino, o reino do meu Pai, não é aqui. E hoje nós vemos, na atualidade, que o mundo das formas é aquele mundo onde nós vivemos, é o mundo carnal, o planeta, o mundo de César de que Jesus falou. E temos o mundo do pensamento. Nós somos espíritos, ainda impuros, e mesmo quando estamos desencarnados, o nosso grau evolutivo ainda é tão pequeno que nós ainda necessitamos de um corpo perispiritual. Segundo Kardec e segundo os espíritos que assessoraram Kardec na codificação, ele é constituído de uma matéria quintessenciada, muito sutil, que escapa ao entendimento do homem comum. Jesus, antigamente, lá na sua época, quando nos lecionou com a parábola do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mostrou que existiam esses 2 mundos. O Espiritismo veio apenas confirmar a existência desses dois mundos de uma forma clara, absolutamente transparente para quem quiser ver. Nós temos o plano espiritual, que nos consola, por isso o Espiritismo é o consolador prometido. Então hoje, o mundo das formas
é aquele mundo ilusório que muitas vezes leva o ser humano a alguns desvarios, a alguns equívocos, porque nós temos o plano do pensamento, e é no plano do pensamento que nós realmente existimos. Aqui neste plano, quando estamos encarnados, nós passamos um determinado período, com começo e fim. A morte do corpo físico é a única certeza que, paradoxalmente, nós temos. Sabemos que um dia vamos morrer. O resto, tudo é incerteza. Tudo são incertezas, exceto o dia que chegará. O nosso corpo físico, sendo parte do mundo das formas, vai ser levado embora. E isso nos leva a reavaliar a questão do apego e do desapego, do grau de apego e do grau de desapego. Muito bem. O que é, então, esse tal de mundo das formas? Como é que nós, dentro da doutrina espírita, estudiosos que somos, leitores, como é que nós devemos entender? O mundo das formas, meus irmãos e minhas irmãs, é tão somente aquilo que nós colhemos da vida física através de 5 sentidos. Nós só percebemos a nossa vida física através da audição, do tato, do paladar, do olfato. São sensações, não são sentimentos. As sensações são próprias do mundo das formas, o mundo do nosso corpo humano. O nosso espírito, que usa esse invólucro carnal, esta máquina perfeita, que Deus, num acréscimo de sua misericórdia, nos ofereceu para que nós caminhássemos rumo à evolução, para que nós aprendamos o sentido do perdão, para que nós conheçamos o sentido de compreender o ser humano, para que nós não nos transformemos em julgadores, em críticos de quem quer que seja. Nós estamos aqui para aprender, e aprendemos através do mundo das formas. Mas, na realidade, nós somos habitantes natos. A nossa nacionalidade, a nossa origem é lá no plano do pensamento, que é o plano sutil, é o plano das vibrações, das ondas. Sensações não se confunde com sentimentos. Lá no mundo dos espíritos, o que vai valer e o que vale são os sentimentos. Nossa forma física, quando nós trafegamos no mundo das formas com o nosso corpo físico, ouvindo, sentindo, então quando nós vemos uma obra de arte ou vemos alguma coisa, aquilo impressiona através da visão, são sensações visuais. A música, os ruídos, as palavras, tudo que vem pelo ouvido são sensações ligadas à matéria, à forma, são formas auditivas. Temos formas gustativas e temos formas olfativas, o perfume ou aquele odor mal cheiroso, nauseabundo, aquele aroma de um alimento que está sendo preparado e que nos desperta, isso são sensações. Sentimentos são paz, sentimento de amor, sentimento de saudade, sentimento de medo, sentimento de ódio, são sentimentos. Estes dizem respeito, nascem, fazem parte do nosso espírito. Aquela essência divina, criação divina que está dentro deste corpo físico. Mas a matéria e as ilusões da matéria tão densa nos dão a certeza absoluta de que nós somos o corpo físico. Eu sou este braço, essa mão, perna, o coração que bate, os olhos bonitos. Tem gente que tem sorte, né? Nasce bonito, olhos claros, loiro, alto, outro loiro, bacana, o outro nasce meio feinho. Por quê? Porque faz parte do plano das
formas, não do plano do pensamento. E lá no plano do pensamento só haverá a beleza e aquilo que não é belo, fruto da vibração do nosso espírito. Aquele que odeia, aquele que tem sentimento de inveja, aquele que é intolerante, aquele que não tem paciência com o seu semelhante, esse vai ter uma vibração um pouco negativa. E aí vem os relatos, aqueles irmãos, aqueles confrades, as irmãs que já leram algumas obras do André Luiz, descrevendo as regiões umbralinas. Há uma vinculação imediata, direta entre aquela situação triste, dolorosa, feia, desagradável e os sentimentos dos espíritos que ali estão vibrando naquela faixa vibratória que causa tudo aquilo. Os espíritos superiores que buscam consolar, socorrer, auxiliar, compreender, amparar, porque já estão num nível mais avançado, têm sentimentos superiores e, portanto, já gozam de uma relativa felicidade. E essa felicidade é tanto maior quanto mais eles puderem amparar, mais eles puderem se sacrificar em favor do seu semelhante. Muito bem. E o que é que isso tudo tem a ver com o desapego? O que é que isso, como que o mundo dos sentimentos, que é o plano espiritual, e o mundo das formas, através das sensações. Aliás, é uma questão interessante. Quando a gente perguntar para vocês se conseguem lembrar de alguns sentimentos, primeiro é amor. O sentimento de amor. Depois o sentimento de paz. Sentimentos positivos. O sentimento de calma. O sentimento de ódio. São sentimentos negativos. De inveja, negativo. Negatividade, vibrações mais baixas. Talvez vocês se lembrem aí de 15, 20. A psicologia catalogou 356 sentimentos que o ser humano consegue vibrar. 356 sentimentos. Sentimento de mágoa, sentimento de solidariedade, sentimento de perdão, e por aí vai. São 356 sentimentos, 356 ondas com suas respectivas frequências, com seus comprimentos de onda, com a sua característica própria, frequência, e por aí vai. Isso é matemático, isso é próprio da física. As ondas, elas estão ligadas aos sentimentos. Basta fazer o eletroencefalograma, que aquilo que a pessoa tem dentro do cérebro acaba sendo registrado de alguma maneira ou outra num pedaço de papel através daquele aparelho. Muito bem. Nós fizemos uma outra análise e descobrimos que o conceito de espírito puro que Kardec recolheu nos seus estudos codificadores é exatamente o mesmo conceito de um ente geométrico, do ponto geométrico colhido lá na geometria euclidiana, quando Euclides, lá na Grécia Antiga, definiu que era ponto. Ponto é o ente geométrico que não tem altura, não tem largura, não tem profundidade, não tem volume e não tem área. Essa é a definição singela, objetiva, que Euclides, lá na Grécia, deu para ponto geométrico. E quando vocês vão ver lá na codificação kardeciana, quando o Espírito de Verdade fala do Espírito puro, é exatamente isso. Não tem dimensão nenhuma, não tem área, é simplesmente um ponto. E é o que nós somos. Porque nós, quando saímos do nosso corpo físico,
as nossas características são as características do sentimento. Nós, quando partimos daqui, nós levamos apenas e tão somente as nossas experiências, nós levamos aquilo que aprendemos, nós levamos o que nós sentimos. Então é bom que nós já comecemos a pensar em nos desapegarmos das coisas. Sobre desapego, o que é que diz o Evangelho? O que é que Jesus disse sobre o desapego? Em algumas situações, Jesus disse lá no Evangelho de Marcos, ele recolheu essas palavras de Jesus. Porque, como eu disse, Jesus nunca escreveu nada. Jesus disse: não vos inquieteis pela posse do ouro nem da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não nem um saco, nem duas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha será alimentado do meu Pai. Jesus já pregava que o nosso espírito tem que ficar sereno. Temos aqui para aprender experiência. Os avarentos, sovina, com pouca capacidade de solidariedade, todos nós estamos nessa luta. Uns um pouco mais, um pouco menos, mas todos nós estamos nessa luta. E é isso daqui. Uma outra passagem de Jesus que está em Lucas: ninguém pode ser ou odiará um para outro, prezará um e adorará o outro. Não podeis servir simultaneamente e Deus e a mamon. Consegue ouvir? Ah, voltou. Então, o óbolo da viúva é uma... Ele está numa praça e havia a arca do tesouro entre os hebreus e colocavam os hebreus vinho. Os hebreus colocavam suas moedas, o seu dinheiro. E os mais ricos, para ostentar, para aparecer. Então, vocês notem que essa questão de ostentação, que está na moda aí, já desde aquela época existia. Então, eles já vinham e vou ostentar. Então, vinham cheio de púrpura, com vestindo linho, pulseiras brilhantes, normalmente conduzidos por lacaios, e colocavam ali grandes e poupudas moedas. De repente, aparece uma viúva que deu 2 moedas pequenininhas. E aí, Simão Pedro, que era discípulo líder, disse para o mestre: olha lá, aquela mulher deu só uma merrequinha ali, 2 moedinhas. E Jesus, em resposta, disse para ele: pois em verdade eu vos digo, Pedro, porque aos olhos de Deus esta oferta foi a maior de todas, porque os que ali deram grandes quantias deram do que lhes estava sobrando, do que não iria fazer falta para eles com certeza. Mas esta viúva deu aquilo que iria fazer falta para ela, porque era a única coisa que ela tinha, ela não pensou em si, ela deu. Isso é o exemplo típico que nós podemos citar de desapego.
aquela mulher desapegou-se. Temos um outro exemplo de desapego, este mais recente, protagonizado pelo nosso saudoso e querido Chico Xavier. Não sei se vocês sabem como que o livro espírita foi conduzido. Foi uma missão muito bem planejada pelo alto, onde o Zeus Vantuil, que assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira em 1937, começou a trocar cartas com o Chico Xavier, e o Chico produzindo intensamente, incansavelmente, a obra do livro espírita, fotografando André Luiz, fotografando as obras de Emmanuel, sem falar no Parnaso de Além-Túmulo. E ele mandava os escritos, o Zeus Vantuil preparava aquilo para ser editado e publicado, surgiam as dúvidas, o Zeus escrevia, o Chico conversava e consultava o Emmanuel e a obra vinha a público. Isso durou de 1937 até 1973. A nossa querida irmã, Sueli Caldas Schubert, pegou todas estas cartas deste período que eu citei e enfechou num livro chamado Testemunhos de Chico Xavier. Quem ler esta obra vai entender e perceber bem que ela não foi mero acaso. Houve um tripé, Zeus Vantuil, Emmanuel e Chico Xavier, cada um na sua seara, um psicografando, o outro coordenando no plano espiritual, que é o Emmanuel, a obra do livro espírita. E aqui, o Zeus Vantuil, incessantemente trabalhando, e chegou o momento em que ele precisava de máquinas impressoras mais modernas, com maior capacidade de produção, e o dinheiro não vinha. Um cidadão que gostava muito do Chico, era um industrial muito rico no Rio de Janeiro, desencarnou e deixou para o Chico uma pequena quantidade, 120 mil contos de réis. Hoje seria alguma coisa aproximadamente em torno de 20 milhões de reais. Para o Chico nunca mais trabalhar. E as duas filhas desse cidadão foi até lá e disse: olha, o meu pai deixou aqui no testamento para você, Chico, ele faz questão que você pegue esses 120 mil contos de réis. Ele viu a sua luta, a sua dificuldade, a pobreza extrema em que você vive, e ele deixou, e a última vontade dele pediu que nós viéssemos aqui trazer essa notícia para você. Não preciso falar o que o Chico falou, né? O Chico disse o seguinte: minhas irmãs, a maior homenagem que eu posso fazer a este querido amigo é doar este valor para a Federação Espírita Brasileira, porque o Zeus está lutando com imensas dificuldades para renovar o parque gráfico da Federação Espírita Brasileira. E o Chico não ficou, como nunca ficou, nem das obras dele, com um centavo sequer desta pequena fortuna que lhe foi destinada por testamento. O que chama a atenção? O extremo desapego que demonstrou um discípulo direto de Jesus, chamado Chico Xavier, e nos mostrou várias e várias vezes esse desapego. Eu, particularmente, tive a grata satisfação de, entre os anos de 1981 e 1983, conviver com o Chico lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, porque eu frequentava um centro espírita chamado Casa de Jesus, em Campinas, que existe até hoje, e o Chico realmente tinha essa personalidade pronta para o desapego. E o desapego, ele não é só dos bens materiais. Aí nós devemos pensar, ser pobre é uma virtude?
Já que essa é a pergunta que fica, a resposta é não. Em tudo deve haver um equilíbrio, que como já diziam os romanos lá atrás, 2.300, 2.500 anos, quando eles estruturaram as bases do que é hoje o direito moderno, eles diziam que virtus in medius est. A virtude está no meio. Isso significa o quê? Equilíbrio. Tudo que é desequilíbrio, ou está muito à esquerda, ou está muito à direita, ou está muito para um lado, ou está muito para o outro. Então, nós temos que ter esta mensagem. Equilíbrio em tudo. Não podemos nos apegar. Vamos dar valor àquilo que tem o seu devido valor. Isso diz respeito também, e as pessoas acabam esquecendo, ao apego com as pessoas, com as coisas. Devemos também deixar para pensar com um pouquinho mais de calma quando nós começamos a nos apegar com certas coisas. Eu já vi gente que fala, mas essa calça aqui eu gosto dela, essa blusa, eu não jogo fora, nem serve mais para mim, mas eu gosto tanto dela, está aqui no meu guarda-roupa. Aí se pergunta, qual a utilidade daquilo? Que pensamento é esse? É um pensamento doentio, é o chamado apego. Mais fácil nós irmos nos desapegando, até porque nós já falamos aqui, a única certeza da vida é que um dia vamos partir. E até o nosso corpo físico vai ficar por aqui. Então, essa questão que nós colocamos é uma questão que deve ser muito bem pesada. Quinquilharias, o mundo das formas enche os nossos olhos. Então, nós vivemos hoje no mundo de consumismo. E as pessoas confundem conforto com felicidade. Há um raciocínio em que, se eu tiver conforto, eu vou ser feliz. Mas para ter conforto, eu preciso ter pelo menos uma Ferrari, porque senão eu não fico bem. Eu me sentiria muito bem se eu tivesse uma gargantilha de brilhantes, toda cravejada. Eu me sentiria melhor se eu morasse naquele iate, pudesse velejar pelo mundo. Eu ia ser feliz. Não. A felicidade é um estado de espírito. E nós não colocamos iate, nem joias, nem veículos, nem coisa nenhuma dentro do nosso espírito. O conforto, ele não traz a felicidade. Mas as pessoas acabam acreditando que, tendo as coisas, acabamos sendo felizes. Não, não é. Tanto é verdade que nós vemos pessoas simples, uma vida modesta, estão sempre a sorrir, estão sempre felizes, estão sempre em alto astral. E vemos gente que tem de tudo, tem fama, tem dinheiro, tem bens materiais, tem talento, tem tudo. Mas são infelizes e às vezes acabam até partindo para a solução extrema que não resolve, que é o suicídio. Então essa questão, meus irmãos, é uma questão que deve ser colocada também. A gente já viu situações em que as pessoas, às vezes num velório, irmãos em desequilíbrios, não conseguem aceitar a morte, ficam num choro convulso, desesperados, diante ali daqueles despojos físicos de alguém que está partindo para a liberdade e retornando ao plano espiritual. É mais ou menos o raciocínio da seguinte maneira: é como aquele detento que está na penitenciária, numa cela, ele já está cumprindo pena lá há 10 anos, chega um outro, que vai ser companheiro de cela dele. Aí, uns 3 anos depois, aquele detento que ali já estava, ganha liberdade. O carcereiro chega e diz: você cumpriu sua pena, você pode ir embora, a liberdade é sua. Aí lá do fundo da cela, o novato que chegou, está ali apenas 3 anos, tem mais uns 10 para cumprir, ele olha para o outro e fala: mas e eu? Você vai me deixar aqui? O que será de mim ter sua companhia? Ora, está partindo. Nós não podemos agir dessa maneira, e é isso que eu vejo de certos irmãos, certas irmãs, num desespero total com certas pessoas que às vezes não fazem mais parte da sua vida. Temos que estar preparados para isso também.
Então, essa questão apego, desapego, ela é fundamental, merece uma reflexão profunda, diária, sobre o nosso estágio evolutivo de apego e desapego com tudo que nos rodeia. Cada um sabe o que é que faz parte da sua vida. Então, reflitam sobre aquilo que efetivamente seja razão de apego ou desapego. Essa é a questão que nós temos que colocar sempre e sempre. Não podemos, de maneira nenhuma, esquecer que o tempo todo Jesus nos deu mostras de desapego. Ele andava única e tão somente com a sua túnica, com o seu manto, a sua sandália e nada mais. E quando chegavam nos lugares, ele sempre dizia que o Pai proveria aquilo que era o necessário. O Chico, certa oportunidade, falou uma coisa entre nós lá que eu nunca esqueci. Ele falou o seguinte: do necessário eu tenho, do supérfluo eu não preciso. Portanto, meus amigos, eu sou uma pessoa feliz. Isso nos mostra que há o equilíbrio, nós devemos ter o olhar voltado para o equilíbrio. Então, nós temos que ter as nossas necessidades, mas a pergunta que eu farei agora é a seguinte: alguém aqui tem certeza absoluta de que daqui a 3 dias, uma semana, 10 dias, um mês, estará aqui ainda encarnado? Ninguém. E aí vem uma outra pergunta: será que eu estaria preparado o suficiente para deixar meus bens materiais, meu imóvel, meus imóveis, meus veículos, meus livros, as minhas coisas todas, as minhas joias, minha moto? De moto, eu tenho moto, então estou tentando me desapegar dela também. Meu próprio corpo físico e as pessoas que estão comigo? Será que de repente, alguém fala: olha, meu irmão, minha irmã, você já desencarnou? Não, não desencarnei. Eu estou aqui. Não, você já desencarnou. Não. Esse diálogo que eu estou dizendo é muito comum em sessões de desobsessão, de pessoas que às vezes têm uma morte violenta e não percebem que passaram para o outro plano. E quem é doutrinador de sessão de obsessão sabe a dificuldade que tem para convencer certas pessoas. E é comum já ouvir, eu participei desse tipo de sessão, a gente ouvir o indivíduo, a pessoa dizer: olha, não, mas eu tenho muita coisa lá, eu não posso, isso não pode ser verdade. E as minhas propriedades? E os meus negócios? E o dinheiro que eu tenho? Eu tenho tanto lá no banco, está tudo aplicado lá. Então, é difícil, mas é uma realidade. E nós devemos viver dentro da realidade. Não podemos viver iludido pelo plano das formas. Na realidade, o que vigora, o que vale, o que vibra são os sentimentos. E isso é no mundo do pensamento. E lá, até o corpo físico vai ficar aqui. Para lá nós não vamos levar absolutamente nada. Portanto, desapego é uma ideia que deve ser analisada diariamente. Nós devemos buscar o nosso autoconhecimento e criticar a nós mesmos com relação à questão do apego ou do desapego. Eu quero agradecer a todos pela atenção, pela paciência. Deus com certeza vai dar uns bônus celestiais para vocês por terem tido a paciência de me ouvir. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz, com muita paz.